Jacó, em Betel, onde o pessoal ia buscar a presença de Deus. Então existe uma base bíblica, porém, o que acontece? Não é mais assim hoje. Então, quando nós temos um problema, alguma mudança, nós temos uma explicação. Então, dentro da palavra de Deus existe uma explicação, né? Por exemplo, o livro de Hebreus é uma explicação, não é uma só, é assim. Mas o livro de Hebreus explica a superioridade de Cristo sobre todas as coisas do Velho Testamento. Então ele explica sobre os anjos, explica sobre Melquisedeque, explica sobre o tabernáculo, explica sobre o sangue dos bois, sobre sacrifício e todas estas coisas. Então há uma explicação sobre as coisas que mudaram. O apóstolo, quer dizer, não sei quem escreveu, alguns dizem que o apóstolo Paulo, né, Hebreus, ele não fala, tudo isso daí é uma bobagem que ficou para trás. Não é assim que se faz, tá? Tudo isso é besteira. Assim não ajuda, tá entendendo? Explica as coisas. Não sabe explicar, então vai ter que estudar para explicar, tá? Então nós estamos aprendendo que Deus apareceu para Abraão em Siquém e em Belém, em Betel, aliás, Abraão invocou o nome do Senhor. Tem 5 altares com Abraão. Com Jacó, nós temos que Jacó, quando fugiu do irmão para Padã-Arã, nós vemos que de noite Deus apareceu para Jacó. E Deus falou que o protegeria. Ele falou, se me proteger tudo, tu serás o meu Deus. Nós vemos um início de uma vida com Deus, com Jacó. Quando ele voltou, ele novamente invocou o nome do Senhor em Betel. Então, 2 lugares importantes são Siquém e Betel. Então, quando nós lemos no Velho Testamento, nós vamos ver que Deus apareceu para Abraão em Siquém, para Jacó em Betel, para Salomão em Gibeon, para Moisés no Monte Sinai. Então, Deus apareceu, eu não estou recordando de outros agora, assim, mas havia lugares onde Deus aparecia, e esses lugares se tornaram centros importantes, vamos dizer assim, de adoração e de busca da presença do Senhor. Então nós vimos em Betel, aqui, depois eu vou voltar um pouquinho em Siquém, para que a gente veja uma transição disso daqui até chegar em Jerusalém. Até chegar em Jerusalém, porque o templo foi feito em Jerusalém. Mas lembra Josué? Josué se congregava em Gilgal. Lembra? Aparece várias vezes a palavra escrita Gilgal. A arca ficou em Gibeá. Então, daí nós temos uma transição também de altar para a arca. Então, o altar, Abraão pegou várias pedras, ergueu, colocou a lenha e queimou o holocausto. E isso foi se desenvolvendo um método de culto. Qual era o próximo passo? Que altar é a mesma coisa que Abel fez. Então, é o estilo mais antigo que existe, é o altar. Faz uma mesa de pedra, ali coloca lenha, ali coloca o animal amarrado, ali se corta o animal e ali põe fogo naquela lenha e consome até virar cinza. Esse altar fazendo isso daqui é um símbolo de quem? De Cristo. O sacrifício do sangue derramado e consumido até virar cinza. A ideia de virar cinza terminou tudo, não tem mais nada para ser queimado, que é a ideia da salvação completa. Está consumado, não tem mais nada a ser feito, tá? Do altar nós vamos passar para a arca. A arca é a presença de Deus no meio do povo. Não é um lugar ou outro. Agora a arca estará no meio do povo. Então houve essa transição. Depois nós vamos ver que a arca está no tabernáculo. O tabernáculo anda. Daí o tabernáculo, ou na verdade a arca vai parar em alguns lugares.
Vocês vão ler no livro de Juízes, ou até de 1 Samuel, na verdade, que Davi tentou trazer a arca para Jerusalém, mas fez do jeito errado, daí teve que ficar na casa de uma pessoa, de Obed. Hã? Obed-edom. E Deus abençoou. Depois ela foi na casa de outra pessoa, até chegar em Jerusalém. Daí aí a arca fica onde? No templo. De maneira o quê? Definitiva. A arca fica lá no templo de maneira definitiva. Só que o templo foi o quê? Foi destruído. Está entendendo? Então, aí a gente tem um templo destruído, o templo reconstruído. Ainda no tempo de Jesus nós temos o Santo dos Santos. Porém, nós vamos ver que o templo do tempo de Jesus foi o quê? Totalmente destruído no tempo dos romanos, no ano 70. Então acabou o templo, acabou tudo. Então acabou a presença de Deus? Não, porque teve o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes onde o Espírito veio habitar em nós. Então nós temos todas essas transições através da palavra de Deus. Nós temos altar em alguns lugares. Depois do altar, porque nós temos o tabernáculo. Deus mostrando para Moisés como faria o tabernáculo. E Deus habitou no meio do povo através do Santo dos Santos na Arca da Aliança. Nós vemos que essa arca anda a vários lugares, tem várias coisas, mas aí nós temos um outro destino. Nós temos o destino no templo lá de Salomão. Ela mora em alguns lugares, mas ela vai lá no templo, e no templo ela fica, vamos dizer assim, fica até quando foi destruído o templo. Aí acabou. Então onde foi Deus? Onde Deus se manifesta? Se não é no altar, se não é na arca, no tabernáculo, se não é mais no templo, aonde que é? Na igreja. Entende como teve essas mudanças? Então, o que acontece? Se pessoas pegarem passagens isoladas, vão criar altar. Os samaritanos fazem sacrifício até hoje, e os judeus continuam fazendo lá. Esses tempos atrás eu vi uma foto de um templo lá no Monte Gerazim. Os samaritanos têm um templo lá ainda lá, e dependendo da época do ano eles fazem sacrifício lá. Os judeus também ainda, em alguns lugares, coisas assim eles fazem. Mas fora isso, você tem a arca. Algumas igrejas têm o quê? Arca. Porque a arca é um símbolo do Velho Testamento da presença de Deus. Então, naquele lugar, naquela igreja que tem aquela arca, mesmo que seja de plástico, pintado com color gin, dourado, simbolizando que é Deus, também simboliza que é a presença de Deus. Não dá, gente. Não existe mais isso. Então, de onde tiraram essa ideia? Tiraram de passagens isoladas. Então, por isso que é importante nós termos um entendimento de um assunto, como ele se desenvolve através da palavra de Deus. Porque quando chega no livro de Hebreus, nós temos que o autor fala que acabou isso. Jesus, ele entrou no Santo dos Santos no céu e ofereceu o sangue dele. Então as coisas aqui acabaram porque as coisas do passado eram sombra daquilo que iria acontecer no futuro, que era no sacrifício de Cristo. Então, por que nós não temos nenhuma arca aqui? Porque não justifica. Não tem mais. Porque esse lugar aqui não é... Esse lugar aqui, vamos falar assim, é sagrado? Deus aparece aqui? Não, não em si. A presença de Deus é entre nós, conforme em Coríntios fala, por causa da pregação da palavra, e aí as pessoas julgam aquilo que está sendo falado. E daí sabe se Deus está ou não no meio de vós. Vamos ler essa passagem novamente, que essa passagem é importante, tá? É um princípio de culto.
1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. O assunto é sobre línguas, mas não vamos tratar disso daqui. Então, no versículo 23 fala assim, ó. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar. Então, que lugar? Qualquer lugar. Então, não precisa ser mais em Siquém. Nós vamos notar que eles se uniam em Siquém. Não precisa ser mais aonde? Em Betel. Nós vamos notar por que eles se uniam em Betel. Não é mais em... Lembra que Jesus falou para a mulher samaritana? Não vai ser mais nem nesse monte e nem em Jerusalém. Então, o que é que significa aquela passagem da mulher samaritana? É que no templo é onde havia a presença de Deus e somente no templo havia a presença de Deus. Então, os samaritanos fizeram o templo no Monte Gerazim, falou, Deus se apresenta aqui. E os judeus tinham o templo lá em Jerusalém. Não, o lugar escolhido é esse aqui em Jerusalém. Agora, tudo isso é uma invenção ou é uma profecia? É uma profecia. Então, mesmo essa ideia de lugares onde aconteciam as coisas, a adoração a Deus, é exigido por Deus, que depois Paulo e os outros escritores falam, isso não é mais necessário, se cumpriu em Cristo. Então era um choque para o judeu. O judeu aprendeu desde pequenininho que Deus havia escolhido todas essas coisas. E daí, se ele não teve o ensinamento na sinagoga correto sobre o Messias, que tudo se cumpriria no Messias, aí chega um judeu, fariseu, que diz que teve uma experiência na estrada, que conheceu o Filho de Deus, falou, olha, tudo aquilo não serve mais para nada. Imagina a cabeça. Tá entendendo? A mesma coisa, alguém vem aqui e fala, então, tudo que vocês aprenderam está tudo errado. Dá um negócio assim na mente. Então, todas as coisas, os ensinamentos, eles são o quê? Construtivos. Um pedacinho, um bloco, e vai fazendo para a gente montar a nossa estrutura teológica, tá ok? Então, se toda a igreja reunir, congregar num lugar, tanto faz o lugar, não é prédio chamado igreja, templo, né? E todos falarem línguas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Agora deixa eu perguntar, tem isso? Vê como a palavra de Deus enfatiza o quê? O uso da mente, do raciocínio. Não adianta, tem, sei lá, 500 pessoas falando ao mesmo tempo, um monte de coisa que ninguém entende. Quem passa na porta, aqui está escrito, quem passa na porta e olha, vai falar o quê? É todo mundo louco. Silvio Brito. Todo mundo doido, né? Todo mundo louco, né? Ele cantava, né? É isso daí. Então, assim, esse método, Paulo falou, não pode. Daí ele continua. Mas se todo profetizarem, o que é profetizar? Pregar a palavra. Está entendendo? E havia, dentro desse contexto, realmente profecia naquilo que é chamado de nova revelação. Existia. Lembra que isso daqui não está pronto ainda. 1 Coríntios é uma das primeiras cartas, anos 57 mais ou menos. Nós temos até o ano 96 com João escrevendo Apocalipse. Então tinha novas revelações. Tá? Só que são escritos para o povo de Deus e não para uma pessoa. Eu tive uma revelação aqui. Você vai ser feliz. Né? Eu tive uma revelação aqui. Você está doente. Esquece isso. Existe profecia, é sobre o povo de Deus. Essa que tem a coisa. Quando envolvia todo mundo, destruição de Jerusalém, era uma profecia. Afetava quem? Todo o povo de Israel. Todo o povo.
A profecia do retorno da Babilônia afeta quem? Todo o povo. Talvez um ou outro era chamado para fazer esse serviço todo assim, mas é o povo todo, tá? Agora, aqui entra algum indouto ou infiel. O sujeito não frequenta a igreja, né? Indouto, não entende de nada, ou infiel, né? Alguém que já ouviu e agora não acredita, né? Esse é um desviadão aí, tá desviado aí. E entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Há uma conversa sobre os assuntos. Na verdade, as pregações, tá? É que... Ih, agora, pastor, agora eu vou estragar tudo aqui. As pregações, na verdade, é mais como nós fazemos aqui, de escola dominical. Porque, mesmo em Atos, quando Pedro terminou, quem que falou? Não, o povo perguntou. Que faremos nós, irmãos, no meio do culto? Aí você fala, que faremos nós? Ele fala, faz isso, isso e aquilo, tá entendendo? Por quê? Quando o povo tem dúvida, numa conversa normal, o que tem que acontecer? Uma pergunta. Olha, eu não entendi isso. Mas e aquilo? Porque é o que está escrito, ele é convencido, ele é julgado. Portanto, os segredos do seu coração, manifestação do Espírito Santo, ficarão manifestos e assim lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus. Lembra que o Jesus falou lá para a mulher samaritana? Busca verdadeiros o quê? Adoradores. Publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. A pessoa prega e o Espírito Santo vai tocando no coração de todos que ouvem, tanto para coisas particulares, de manifestação de segredo do coração, como também a manifestação dos pensamentos do coração de Deus. E assim nós temos, ele fala, não, aquele lugar tem a presença de Deus, Deus fala ao meu coração quando eu estou lá. Então, porque o que acontece? Eu não gosto de gastar tempo nisso, mas se faz necessário, vamos dizer. Há muitos lugares que você tem música, muita música, gelo seco e tudo aquele tipo de coisa lá. É para provocar o quê? Qual é o objetivo? Uma experiência. Só que é uma experiência o quê? Emocional. Aqui é uma experiência o quê? Racional. Você tem que usar o quê? A mente para pensar. E daqui desce para o coração. Não é que não haja sentimentos, mas começa com o entendimento que vem para o nosso coração. Fiquei feliz, fiquei comovido, fiquei triste. O Espírito Santo mostrou pecado na minha vida. O Espírito Santo mostrou realmente que eu tomei a decisão certa ou mostrou que eu tomei a decisão errada, seja o que for. Não, eu aprendi uma coisa, meu coração pode se descansar no Senhor. Então, essas são as coisas. Há uma conexão entre a mente e o coração. Agora, quando tudo é emotivo, existe arrepios, êxtase e todo esse tipo de coisa assim. Porém, não afeta aqui. Não tem como afetar aqui. Vai precisar então o quê? Fazer de novo. Você aprende uma verdade da palavra de Deus. Quantas vezes você vai precisar aprender de novo sobre ela? Uma vez. E dura para quanto? Para sempre. Você pode até aumentar o conhecimento sobre ela. Porém, é uma vez só. E por quanto tempo ela dura? Para sempre. A vida toda. Entendeu? Ela nunca é em vão, né? A palavra de Deus ela é poderosa. Muitas vezes você na rua, para no sinal, um cara vem caindo, te pedir uma moeda,
E eu já cansei de ver, e digo para os irmãos, já aconteceu comigo, muitas vezes. Já ouvi também. Aí às vezes você trata essa pessoa assim meia rude, que você está com preocupação, esperando o sinal abrir para você avançar, e ele te lança uma palavra da Bíblia. Esse cara, alguém ouviu, alguém falou para ele, alguém deu uma Bíblia a ele, e Sim. ele sabe da verdade, a palavra de Deus está plantada dentro dele. Uhum. Então isso mexe comigo, eu fico olhando o poder da palavra, né? E ele, às vezes você é rude, e ele com uma humildade lança uma palavra da Bíblia para você, não, porque Deus é assim. Aí você Sim. fala, opa, É. te faz você refletir, até na palavra que foi lançada hoje aí que o pastor trouxe para nós, né? Sim. Você realmente... Nem, por exemplo, que foi pregado hoje. Não é para fazer distinção entre rico e pobre quem entra na igreja. Quantas vezes você precisa ouvir isso novamente? Sede cumpridores e não somente o quê? Ouvintes da palavra. Acabou, morreu o assunto. Morreu o assunto. Eu não vou ter que passar por uma experiência emocional. Agora, a minha experiência vai ser prática. Vai ser prática. Não tem nada emocional aqui. Tem racional. Tem racional. Vai ter tentação contra a nossa carne, julgamento de maus pensamentos. Por quê? Se entrar alguém ali bonitão, nossa tendência, você está aqui, ó, tem um lugarzinho ali, tudo, você viu quem que ele é, sabe quem que é essa pessoa? É tudo mau pensamento. Né? Mas entrar alguém aí meio fedidão, não tomou banho, tudo, senta aí, ó, mas fica quieto aí que, né, não faz barulho não. Não é assim. Não é assim, entendeu? Então nós não precisamos mais, vamos dizer assim, ficar repetindo. Quer dizer, a palavra de Deus vai ter outros dias, outras vezes que vai repetir a mesma passagem. Mas foi falado. Eu não preciso de nenhuma experiência emocional. Vai tudo aonde? Aqui. Para quando a hora que o meu coração maldoso começar a querer agradar o bonitão, quem vai falar? A palavra que está aqui. Fala, você é safado, hein? Gosta de fazer uma média com quem vem, né? Espera aí, deixa eu ter uma pessoa aqui. Pois não. A gente lá em casa, minha esposa, a gente passou agora recentemente uma experiência duas. Uma vez a gente estava no centro, no carro, aí chegou um rapaz e pediu dinheiro para comprar comida. Aí Nazinho falou assim, junta aqui o que tem, a gente foi juntando moeda, uns troquinhos, tinha R$5 na hora. Aí o Mazinho entregou. Quando o Mazinho entregou, ele agradeceu, daqui a pouco ele falou assim, ô meu irmão, não acha ruim não. Ele começou a falar tanta palavra abençoadora, nos abençoando, que Deus abençoe, e foi falando, e a gente foi recebendo, amém, 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 amém. A simplicidade daquele homem. Já o outro bateu no portão da minha casa, que pediu um copo de água. Só que, lá em casa, a gente tem um costume assim, não tinha água gelada na geladeira, só tinha água do filtro. E também, às vezes a gente fica evitando ficar sujando copo, cada correria demais, a gente compra copo descartável, que é algo que a gente faz no natural dentro de casa. Então, vou bebendo água natural do filtro e no copo descartável. E eu fiz daquilo que é o costume da minha casa. Né? Aí, eu fui lá e dei água no copo descartável. Ele é usuário de droga. Mas esse rapaz foi tão revoltado com aquilo. Muito obrigada, senhora. Estou numa ressaca e você ainda me dá um copo de água. Foi lá e jogou fora água quente. Eu precisava de uma água gelada. Aí eu disse pra ele, ô moço, mas a gente está fazendo assim aqui dentro de casa. Eu sei que, olhando assim naturalmente, parecia ser algo que eu estava desfazendo dele, você está entendendo? Se eu estivesse fazendo aquilo de má coração, desfazendo dele, eu sei que eu pecaria contra dele. Mas era algo que a gente faz dentro da nossa casa. Entendeu? Estava acontecendo aquilo dentro da minha casa. Sim. Então não levei como assim, fazendo maldade para ele, mas ele não foi não. Sim. Deixa eu só complementar antes do Cláudio. Quando nós recebemos pessoas aqui na igreja, tanto o bem vestido quanto o mal vestido, há alguns que entrarão para ouvir a palavra de Deus com verdadeiro interesse e outros não. Tá?
assim como são poucos os ricos que visitam igrejas, é evidente que vai acontecer com pessoas pobres ou andarilho de rua. Então, o andarilho de rua vai entrar aqui querendo alguma coisa? Claro que vai. Claro. Esses dias uma pessoa falou para mim, tem um lugar que distribui marmita, mas sempre tem aquele que quer, como que fala? Aproveitar da situação. Claro que tem. E daí você acaba com tudo porque tem um ou outro no meio que sempre quer aproveitar. É assim que faz. Né? No seu serviço, todo mundo trabalha. Né? Precisa de hora extra ou faz hora extra? Né? Você já sabe o que eu estou falando. Está entendendo? Então, são coisas assim. Então, não adianta. Sempre tem aproveitador no meio das coisas. Então, vai entrar pessoas aqui, vai sentar e tudo, e no fim vai pedir alguma coisa? Vai. Vai sim. Agora, vai ter gente que vai entrar aqui, vai ouvir, e Deus vai trabalhar no coração e vai salvar? Vai chorar. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, ele chama Fábio. Ele está morando na Bahia agora. Ele veio da Bahia para São Paulo a pé, andando na beira da estrada. Bêbado e usuário de droga. Aí. Ele ouviu, entrou numa igreja e ouviu. Ele estava até há pouco tempo atrás como missionário num sítio de drogados e viciados em bebida. Está entendendo? Então, não adianta querer ficar colocando tela. Não adianta tela. Tela a gente coloca quando tem costume. Veio uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o negócio, sabe, vira freguês, aí você põe a tela. Mas caso contrário, não. Tá? A gente tem que tentar sempre levar a Cristo, o pobre ou o rico. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. O ensino é claro bíblico. Não preciso de experiência emocional. Está aqui. Vai chegar a experiência na hora que aparecer o sujeito de terno. Ali. Vamos supor que apareça vamos falar um Neymar, né? Todo mundo gosta do Neymar. Neymar é batista, sabia? É, lá da Igreja Batista de Santos, né? O São Sebastião, sei lá. É, lá. Chegou, ele é batista. É assim que a gente vai fazer. Entendeu? Vai ser até curioso, né? Mas, né, a gente sabe de várias coisas que seriam problemas, né? Para alguém que se chama batista, entende? Então, não é assim que se olha as coisas, tá bom? Fala, Cláudio, você está na fila aí. Essa questão de discernimento, de ouvir e entender a palavra, às vezes vai acontecer de chegar um momento, o pastor falar uma coisa que fica na dúvida. Como eu já perguntei, o pastor já perguntei para o senhor também sobre alguma coisa que eu não tinha entendido. Tem coisas que se só discernem, como a palavra diz, coisas espirituais discernem espiritualmente. Perguntar uma outra vez, agora entendi. Aí conclui, então Sim. É complicado às vezes a gente ver, né, não gosta muito de comentar, mas tem. Você vai num lugar, enquanto o pregador está falando, tem uma banda estava tocando atrás, alguém com violão fazendo sol, e aquela coisa, ele começa a falar, encostar palavras, a voz, né? E começa só aquela coisa emocional. Às vezes a pessoa sai dele realmente não teve discernimento completo. Só foi emocional. Sim. Enquanto outras vezes fala a palavra verdadeira, realmente. Só vou acrescentar uma coisa nisso. Quando nós estamos aqui no ato de adoração a Deus, vindo para o culto escola dominical, a nossa mente é algo que deve estar preparado para ouvir. Que nós falamos nosso coração, né? O coração é um estado emocional da alma, tudo isso, mas também mentalmente nós temos que vir aqui preparado para esse tipo de coisa. Eu tenho que deixar lá fora, né? Serviço, tem que deixar conta lá fora, tem que deixar várias coisas assim, por quê? Porque tudo isso atrapalha aqui, não absorve. O Espírito Santo vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então, há uma necessidade de ouvir, prestar atenção na palavra de Deus. Se não consegue prestar atenção, se assistir...
Eu não sei como consegue. Tem alguns que assistem filme de terror, né? Antigamente existia, já que falou de West Top, né? Antigamente tinha a tal da primeira exibição. Lembra que tinha na Globo? Tinha a primeira exibição. E coisa assim, depois tinha a sessão coruja, seja lá o que for. E coisa assim. As pessoas assistiam até de madrugada, 1, 2 horas. Depois levantava cedo para ir na igreja. Estava o quê? Dormindo. Dormindo. Vai ouvir o quê? Não vai ouvir nada. Né? Ainda que fique que nem coruja, não vai conseguir repetir, porque só o olho está aberto. Mas não consegue. Por quê? Está dormindo. E depois a mente, ela absorve de tal maneira, né, as coisas ao seu redor. Eu estou me lembrando aqui que eu tinha uma moça que trabalhava comigo nessa matéria. Nossa, mas a aula está ruim hoje. Vai falar. E ela tinha um carro que passava uma música do mundo aí, ela, quando foi na segunda vez, a daí você acredita que eu fiquei o tempo todo com essa desgrama dessa música na minha cabeça? Música, Dentro da igreja. assim. Se ouvir certas músicas dos anos 80, passar aí aquilo lá. É difícil, tá entendendo? Tipo da Isis, discoteca, tá entendendo? Quem é antigão aqui vai saber o que eu tô falando. Se eu ouvir, é difícil. As novas, graças a Deus, não vai. Além de eu achar ruim, que é muito ruim as músicas novas, agora aquelas antigas, é difícil, entra e fica aqui. Então, jogo de futebol, quantos homens, né? Chega na igreja comentando de futebol, termina o culto, comenta de futebol. Por quê? Está enganado por Satanás. Tá? Está enganado por Satanás. Pode falar o que for. O sujeito é alegre, é descontraído, porque o Corinthians, o Botafogo, São Paulo, seja lá o que for, tudo esse tipo de coisa, conversa, faz o maior rodeio ali. Não é esse assunto depois que termina o culto. Não estou falando que não pode, é proibido, é legalismo. É que é sempre, 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 sempre. Tenta procurar nesse relacionamento um dia que ele falou, eu encontrei uma pessoa, ora, eu falei de Cristo, ou ele vai vir na igreja, alguma. Tenta achar uma conversa assim. Você não consegue achar. Então, Satanás, o apóstolo Paulo fala o quê? Renovai a vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que transforma a nossa mente? A palavra. Eu pensava de um jeito, eu aprendi aqui que é de outra maneira que eu penso. O que foi pregado hoje? Juiz de mau pensamento, por quê? Porque o meio normal de se tratar as coisas é receber bem o rico e maltratar o pobre. Esse é o meio comum. A palavra de Deus fala o quê? Todo mundo igual, é diferente. Ok? Vamos avançar para Siquém e Betel. Eu nem terminei de falar aqui, mas tudo bem. Vamos voltar lá para Gênesis. Vamos voltar para Gênesis, então. Vamos ver algumas passagens. Vamos ver Betel, um pouquinho mais. Ainda nós temos coisas positivas. Jacó indo para Padã Arã parou em Betel. Deus apareceu a ele na escada lá. Ele pegou o travesseiro, ergueu e derramou azeite. Ele foi para lá. Mais de 20 anos depois... Tá. Anão, irmã? Não estou vendo anão aqui. Sobre o pobre rico, que existem pobres arrogantes e pobres humildes. Sim. Existem ricos, humildes e pobres e ricos, né, arrogantes. Então, entre eles, assim, a gente muitas vezes não sabe qual deles, porque trata de uma maneira, né, assim, diferente um do outro. Às vezes aquele rico, ele não quer nem que seja tratado da maneira, levar no banco, dizer, não, pode deixar o filho aqui e tal, ele é tranquilo, ele não gosta que ninguém fica apaixonando, né? Aham. E pobre também, que não quer nem que encosta nele, é melhor todo mundo, né? Sim. Só
Eu vi um filme esses dias, sei lá de quando que é, esqueci o nome do filme, mas era uma igreja chamada evangélica, daquelas do passado, onde o rico sentava dentro de uma cabine separado dos pobres, sabia? Que igreja de crente era assim? Aham. Os ricos sentam. Não era de... tem também igreja de preto e igreja de branco, tá entendendo? Claro que tem. Nos Estados Unidos é assim. Até hoje. Toda igreja escrito Zion nos Estados Unidos, você pode ir lá que é outro estilo. Tá entendendo? Você chega lá, eu vim aqui adorar o Senhor. Eles vão olhar a sua credencial. Deixa eu ver que cor que é. Aí você entra ou não. Misericórdia, né? Mas algumas não. Tinha uma janelinha aqui assim que ele ficava sentado ali, ó. Quem tinha dinheiro ele mandava na igreja. O dízimo todo da igreja é quase dele. Então, são coisas que não são bíblicas, ok? Vamos lá para Siquém. Siquém não, Betel. Então, nós temos Jacó voltando, capítulo 28. Aliás, ele foi no capítulo 28 e ele volta no 31. Que Deus fala com ele, né? E ele volta e faz novamente a adoração ao Senhor, voltando lá de Padã Arã. E nós vemos em Gênesis 31, 13, que fala: eu sou o Deus de Betel, daquele lugar aí. Então ele volta ali com as suas esposas e ele ergue um outro... aliás, o que ele faz? No capítulo 33, versículo 18, fala assim: e chegou Jacó salvo. Quando ele estava indo, qual era a promessa? Se eu for e voltar, salvo. Porque quem queria matá-lo? O irmão. Se eu for e voltar à cidade de Siquém, chegou salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda da cidade. E comprou uma parte do campo que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, né, pai de Siquém, por 100 peças. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Aqui é quando mudou o nome. Então nós temos agora Jacó também fazendo um altar em Siquém, Betel e Siquém. Agora veja bem, irmãos, o que acontece? Para o povo de Israel, para essa família, porque aqui nós temos que ver uma coisa. Jacó, agora, desse lugar, ele vai para onde? Qual é o grande evento que acontece com a família de Jacó? Não, eles vão para o Egito. E ali ficam por 400 anos. 400 anos. Então, o grande evento que vai acontecer agora, eles vão todos para o Egito. 75 pessoas descem ao Egito. E lá no Egito, eles crescem no Egito por 400 anos. Aí não temos mais altar, não temos mais essas coisas todas. Até que Deus levanta quem? Moisés. Até que Deus levanta o quê? Moisés. E com Moisés, né, vamos ver lá em Êxodo. Tem várias passagens assim, mas é no capítulo 32. Espera aí, 32. Na verdade, não é o 32, é antes, quando ele está... não é 32. Espera aí. Capítulo 3, não 32. Capítulo 3, versículo 2, que fala que
Moisés está no deserto e é interessante, ó. Apacentava Moisés, versículo 1, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte, como é chamado? Horebe. Mas as traduções antigas colocam o monte de Deus. Então, havia a indicação de que naquele lugar, quem que se manifestava naquele lugar? Deus. Porque Horebe, na verdade, é o mesmo nome do qual monte? Isso é importante. Horebe e Sinai são o mesmo nome. São o mesmo lugar. Horebe e Sinai. Então, Deus aparecia agora onde? No monte Sinai. No monte Horebe é que ele aparecia. Então, ainda continua o mesmo processo. Só que o que acontece? Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito. E eles saem do Egito. E o que Deus começa a dar para Moisés? Quando a gente começa a ler aqui, a partir, veja bem aqui. Vamos ver. Capítulo, deixa eu ver aqui qual capítulo. Capítulo 25. De Êxodo, na saída do povo. Deus manda trazer o quê? Qual é o título? Capítulo 25 de Êxodo. Ofertas para o tabernáculo. Nos altares não se apresentava diante de Deus sem o quê? Sem holocausto. Sem holocausto. Então Deus está começando a desenvolver o que agora? A maneira como que se faz a oferta. O que, como, quando. Que no passado foi de vez em quando, com animal limpo, sob altar de pedra. Só isso. Mas agora nós vamos ter o quê? Veja, por exemplo, no versículo, antes do versículo 17, o propiciatório de ouro puro. Então ele começa a dar o quê? Detalhes daquilo que vai ser construído o quê? Dentro do tabernáculo. A mesa de madeira de acácia, as cortinas do tabernáculo. Então você vê o livro de Êxodo, Deus falando o quê? Você vai fazer esse o quê? Esse tabernáculo. Por quê? Agora vai ter uma tribo de sacerdotes, descendente de Araão, e isso vai ser o quê agora? Constante. Vai ser constante nesse modelo. Então, do Velho Testamento de Jacó, até aqui nós temos altares. Porém, agora, com Moisés, 400 anos para frente, agora vai ser o tabernáculo. E vai ser construído esses utensílios, esses garfos, esses lugares de sacrifício, essas cortinas, o jeito que vai ser, separado, o candelabro, a mesa do pão e o altar do incenso, obrigado. O altar de incenso ficava no meio, né? Acho que é no meio. Bom, tanto faz. Tanto faz não. Viu o meu erro? Muda o negócio do lugar para ver o que ia acontecer. Aí, na hora. Então tem todas as coisas no seu devido lugar. Então nós temos o quê? O tabernáculo começando. E o tabernáculo, agora, é o lugar da presença de quem? Veja lá no final de Êxodo. Final de Êxodo, último capítulo de Êxodo. Capítulo 40. Versículo 34 fala assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação. Deus morava em, agora o quê? Tenda. Tenda. Cortina. Ok? Não é nada de pedra. É tenda. Que inclusive algumas igrejas só fazem o quê? Tenda. Para falar que Deus habita na tenda. Entende como que nós conseguimos fazer tudo assim para impressionar? Então, Deus habitou em tenda. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo, né? Ali a tenda. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o
tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em suas jornadas. Então, primeira coisa importante, Israel nunca ficou andando para lá e para cá no meio do deserto. Nunca. Ficou perdido no meio do deserto. Ninguém ficou perdido no meio do deserto. Se levantava, o povo caminhava. Se ficou parado, o povo ficou parado. Então, quem escolheu o roteiro, quem levanta para onde vai, não era nem Moisés. Quem era? A nuvem, o próprio Deus é que fazia isso. Então, o povo ficou perdido andando no deserto em círculo. Não existe isso. Não existe. Andou por onde Deus quis que andasse. Aliás, ficou 38 anos parado em um lugar, em Cades Barneia. Sabia? 38 anos ficaram parados em um lugar. Quando os espias voltaram e falaram, não dá. Não dá? Então vão esperar morrer tudo? Todo mundo de 21 anos para cima, e daí depois a gente vê como que dá, tá entendendo? Então eles ficaram 38 anos esperando todo mundo morrer. Quando morreu o último daquela geração, levanta, vamos começar de novo. Só que aí, então, eu estou falando porque, assim, mas é interessante, eles estavam aqui perto da divisa. Quando Deus falou, vamos, ele falou, vamos para Moabe. A direção era norte. Deus falou, vamos para Moabe. Moabe é para o sul. Adivinha o que o povo fez? Eles falaram que eles tiveram nojo daquele caminho. Eles ficaram assim, com uma atitude repugnante daquela direção. Foi da onde surgiram as serpentes. Por quê? Porque a direção é norte, mas Deus falou, vai pelo sul. Porque pelo sul, eles pegaram o outro lado do Mar Morto, do Rio Jordão, onde as 2,5 tribos de Manassés, Ruben e Benjamim não, Manassés, Manassés, Ruben e a outra tribo, esqueci o nome. Eles pegaram essa terra do outro lado do Jordão. Então, Deus fez o quê? Em vez de subir aqui direto, Deus fez isso aqui, ganhou toda essa terra aqui, cruzaram o Rio Jordão. Eles cruzaram o Rio Jordão. Por que cruzou o Rio Jordão? Porque eles deram uma volta. Eles deram uma volta. Porque se fosse reto, não tem Rio Jordão para atravessar. Não existe Rio Jordão no meio do caminho. Eles estavam assim. Presta atenção na minha mão. No mapa. Presta atenção no mapa. Eles estavam aqui. Eles estavam parados em Cades Barneia. Aqui é Canaã. Aqui é o Mar Morto. O Mar Morto não, aqui é Mar Mediterrâneo. Aqui. Então eles iam subir aqui. Eles ficaram parados aqui. Era só atravessar a fronteira. Aí Deus falou, então, vocês vão voltar pelo sul. Então eles tiveram que fazer a volta aqui. Aqui tem o Mar Morto. E subiram para atravessar o Rio Jordão aqui. Só que eles pegaram aqui a terra de Og, rei de Bazã. Entendeu? Então por que eles atravessaram o Rio Jordão? Porque Deus mudou a direção. Porque senão não tinha Rio Jordão para atravessar. Ia atravessar a pé, a seco. Tá? Então Deus muda a direção. E a gente tem que tomar cuidado, a gente não ser picado por cascavel. Por causa desse aqui. Está entendendo? Cuidado. Muito bem. Deus habita agora onde? Onde Deus habita? Na tenda. No tabernáculo. Vou escrever. Deus habita aqui. Então, que lugar? Em específico, que cidade?
aonde ele quiser. Se ele levanta e anda, anda. Ele vai junto? Vai junto. Ele para, ele está onde? Ele está ali. Então mudou. Não é mais como Betel. Onde Deus aparecia? Em Betel. Aonde? Naquele lugar. Em Siquém. Aonde? Naquele lugar. No Monte Sinai. Naquele lugar. Não, ele está agora onde? No tabernáculo, andando no tabernáculo. Isso aqui é importante. Ok? Porém, só mais um pouquinho. Nota em Juízes. Juízes não, 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 7. Primeiro livro de Samuel capítulo 7. Versículo 15. E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. Agora anota bem. E ia de ano em ano e rodeava a quem? Betel, Gilgal e Mispá. E julgava Israel em todos esses lugares. Esses lugares, historicamente, o que tinha acontecido? Em Betel, Deus apareceu para Jacó. E nos outros dois, quem estava? O tabernáculo para as guerras. E Samuel ia nesses lugares. Por quê? Esses lugares se tornaram centros importantes de adoração a Deus e de julgamento ao povo. Betel, Gilgal e Mispá. Betel, por causa do passado. Jacó. Abraão. Porém, agora Gilgal e Mispá é por causa das guerras com Josué. Nota em Josué. Abra no livro de Josué. Capítulo 20. Josué, capítulo 20. Aliás, capítulo 24. É o final do livro, final da conquista. Versículo 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel aonde? Como Deus começou o povo de Israel? Em Siquém. Fazendo novamente a promessa a quem? A Abraão. Aonde? Em Siquém. E depois quem voltou que deveria ter os filhos? Quem voltou de Padã Arã? Quem que ergueu o altar também lá? Jacó. Aonde? Em Siquém. Então são lugares o quê? Importantes. 1 Samuel capítulo 10. Hã? Não, fale. Depois que o povo saiu do Egito, todos os ossos de José foram levados para Siquém. Não enterre aqui. E foi enterrado aonde? Em Siquém. Então Siquém tem Abraão, Siquém tem Jacó, Siquém tem Josué, Siquém tem José enterrado. Quem mais foi enterrado lá? Importantíssima. Sara. Então, é um lugar histórico para Israel, do início da nação. E Betel, então são dois lugares importantes. Daí eu vou terminar a aula com um versículo, mas vamos ver aqui Betel ainda. Agora Betel, 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 10. Quem é ungido rei? Saul, primeiro rei de Israel. Então veja, o início do povo, o povo cresceu, vitória do povo, Josué lá em Siquém, Deus nos deu a terra, agora eles vão ter um rei. Vê como que tem o progresso das coisas? Agora anota bem aqui,
situação. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. Eis que já o negócio de teu pai deixou das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, chegarás ao carvalho de Tabor, e ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, aonde? Betel. Porque ainda Betel, nesse tempo, era o tempo de encontrar a Deus, aonde? Em Betel. Já existia isso? Nota bem, já existia isso? Sim. Porém, ainda Betel era um centro religioso. Escola de profetas. Lugar onde os homens de Deus tinham ensinamentos ali. Tanto é que, veja bem, olha o que acontece aqui. Eu vou continuar. E levando 3 cabritos, 3 bolos e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás e te darão os 2 pães que tomarás nas tuas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus. Como que é chamado lá? Outeiro de Deus, o monte de Deus. Que lugar que é esse? Está escrito GBA aí? Esse é o problema dela. É o mesmo. Bom, onde está a guarnição dos filisteus, que há de ser, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de ti saltérios, tambores, flautas, e ali estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás como eles, e tornarás em um outro homem. Aonde? Em B, não é em GBA. Na verdade, aí é um problema de tradução. Você vai subir em direção a Betel. E o Espírito de Santo vai descer sobre você. O Espírito de Santo desceu sobre quem? Quem profetizou aí? Saul. Então, Betel, até esse presente momento, era o quê? Um lugar de profetas. Siquém era o que até esse presente momento? Um lugar histórico, onde Deus apareceu. Então, se tornou lugares importantes. Agora veja o que acontece, daí a gente vê a próxima aula. Reis, 1 Reis. Qual foi a desgraça do reino de Israel? Foi levado cativo e tudo. O que foi? Idolatria. Agora veja bem, então, o que acontece. Versículo 25 do capítulo 12. 1 Reis 12, 25. E Jeroboão edificou a quem? Siquém. No monte de Efraim, e habitou ali. Era importante Siquém? Quem foi inimigo de Roboão? Jeroboão, filho de Nebate. Quem instalou a idolatria oficialmente? Jeroboão, filho de Nebate. Onde ele foi morar? Primeiro lugar? Siquém. Siquém é lugar importante? Vê como político. Não é nada de novo para nós aqui, né? No recente momento, né? Político escolhe lugares religiosos importantes para receber o quê? A aprovação. Jeroboão. Edificou ali, saiu dali e edificou a Penuel, outro lugar. Agora, versículo 26.
E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, nós vamos estudar isso depois, em Jerusalém, porque mudou, o tabernáculo foi morar onde? Em Jerusalém, a gente vai ver isso. O coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Lembra dessas palavras? Êxodo 32, mesma coisa. E pôs um em Betel. E colocou outro em Dan. Betel ficava a 8 quilômetros de Jerusalém. Então ele colocou bem na fronteira. E o outro em Dan. Ficava bem no norte. Falou, bobagem. Tanto sofrimento para ir para Jerusalém, para a festa da Páscoa, do tabernáculo, de Pentecostes. Fica por aqui mesmo. Aqui os seus deuses. E ergueu 2 bezerros de ouro. Qual lugar? Betel. Deus apareceu para Jacó aonde? Em Betel. Deus apareceu para Abraão aonde? Em Betel. Saul foi ungido aonde? Em Betel. No livro de Juízes, os homens iam aonde? Em Betel. Quem julgava em Betel? Samuel julgava em Betel. Então ele colocou um bezerro aonde? Em Betel. E agora, porque veja bem, irmãos, a consequência. Aonde no Novo Testamento está escrito sobre Betel? Não tem. O lugar que Deus apareceu para Jacó não aparece, fala da escada com Jacó, mas não usa mais Betel como uma referência do encontro com Deus, porque ela virou uma cidade chamada Bet-Aven, escrito no Velho Testamento. Bet-Aven significa o quê? Casa da idolatria. Livro de Oséias e livro de Joel. Oséias fala, e Bet-Aven será destruída. Sabe o que é Bet-Aven? Betel. O lugar onde Deus apareceu é o lugar que o profeta falou vai ser destruído por causa de idolatria. Okay? Então esse é um histórico que tem, e como os homens aproveitavam de históricos religiosos. Então, muitos se apresentam, eu sou evangélico, para alguma coisa, alguns se apresentam num lugar para querer alguma coisa, outro isso, outro aquilo, outro o quê? Porque aproveitam eles usurpam da presença de Deus para benefício próprio. Jeroboão fez isso. E destruiu 10 tribos por causa de idolatria. Ok? Nós vamos ver domingo que vem. Por que o reino dividiu? O reino dividiu. Ficou Israel do norte, Israel norte e Judá no sul. Por quê? Idolatria. De quem? Salomão. Sabe por quê? Porque os reis chegaram e ofertaram as filhas para casar com o rei. E como bom político, ele falou, tudo bem. Mas como crente, ele deveria falar o quê? Não posso. Então, de novo, política e religião sempre estão o quê? Misturados. Ele não arranjou guerra com os reis, mas arranjou guerra com quem? Com Deus. E é aí que a gente vai ver, tá bom? Não, ele sabe.
A dona Carmen perguntou, por que tem Igreja Batista Betel? Por que coloca esse nome ainda? Tá entendendo? Coloca esse nome em referência a Jacó. Só até aquele pedaço só. Não, provavelmente alguns não conhecem o resto da história. Ficou feio. Não tem Igreja Batista Bet-Aven. Só Igreja Batista Betel, por enquanto. Vamos orar, tá bom? Bom, dirija. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te agradecemos, meu Pai, por estarmos aqui na tua casa, Pai, por tudo que podemos ouvir, Senhor. Só aqui nós podemos buscar a nossa riqueza, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e pedimos, meu Pai, que nos leve em paz em casa, nossa casa, Pai. Pedimos que o Senhor esteja com cada um aqui presente, meu Pai. Que o Senhor possa estar sempre abençoando o pastor Fernando para trazer ensinamentos a nós, ó Pai. Que o Senhor o use, ó Pai, de acordo com a tua vontade, Senhor. Perdoe os nossos pecados, esteja conosco, que nós possamos estar preparados para retornar aqui no culto da noite, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Obrigado. Bom almoço.